Então, talvez o que a gente esteja falando aqui, eu não pensei tanto ainda nisso, mas talvez faça sentido o que eu vou falar agora, que assim, para países democráticos, faz mais sentido comprar um ETF ou uma MicroStrategy, porque pelo menos você não perde tanto tempo, e aí faz sentido você comprar via um fundo soberano. Para país mais centralizado, poder, ditatorial, etc., no limite não é o país que está comprando de qualquer forma, é o É o ditador que está dono. comprando, é o dono, e esse dono vai preferir a autocustódia porque aí é dele, ele não, tipo, não tem problemas de governança com o resto do país porque é dele. A gente tocou nisso no painel, né? Eu lembrei agora. Eu falei sobre. A gente tava conversando lá com o Samson e aí eu falei sobre o que acontece se El Salvador do nada tiver uma guinada rumo à esquerda, o Bukele sair. Será que os caras vão ficar com os bitcoins, se apropriar? O que ele vai fazer? Qual é o plano? Aí provavelmente vai botar a cold card no bolso e vai desaparecer. Eu não sei como que está estruturado isso, mas um país que tem menos trâmites democráticos, como é o caso deles, eles buquelizaram o negócio e resolveram, mas meio que rasgando a Constituição. Eu não estou dizendo que isso é ruim, em certo ponto você chega num nível de metástase da sociedade que precisa de alguém para fazer algo radical. Acho que o Brasil está chegando nesse ponto, mas esse é outro assunto. Talvez não tenha esse plano de transição. E aí o cara vai simplesmente fazer autocustódia, porque no fim do dia ele vai levar embora os bitcoins e acabou. Senhoras e senhores, bem-vindos a mais um episódio do Better Money Podcast. Hoje com o meu amigo Leta, que já veio aqui algumas vezes, acho que hoje é a terceira vez, se eu não me engano. E aí, Leta, tudo certo? Fala, tudo ótimo, Bernardo, e com você, tudo certo por aí? Tudo em paz. Primeiro, conta pra galera as novidades aí. Você recentemente saiu, você era head de research e conteúdo na BIPA já há algum tempo, né? Você veio da Arthur Mine, depois ficou na BIPA e agora tá seguindo carreira solo. O que aconteceu? Fala pessoal, esse vai ser acho que o primeiro podcast que tem esse anúncio, então contando para vocês, eu saí da BIPA, a partir de outubro eu já comecei, já não estou mais lá e estou focando especificamente no Explica Bitcoin. Adoro a BIPA, sigo confiando, eu sou usuário da BIPA desde 2021, depois de ver os processos internos, gosto ainda mais da empresa, gosto muito de muita gente que está lá, mas chegou minha hora de seguir carreira solo, de ter mais controle do meu próprio tempo, né? No fundo, nos últimos quase 4 anos eu estive como funcionário, né? Tanto na Arthur Mining quanto na BIPA, foi quase 2 anos numa, quase 2 anos na outra, e por mais incrível que tivessem pessoas lá, oportunidade de aprendizado, etc., a gente, como Bitcoiner, sabe que tem uma coisa que é mais escassa que o Bitcoin, que é o nosso próprio tempo, né? E ele está sempre numa contagem regressiva, o Bitcoin a gente consegue pelo menos manter estável ou a gente está acumulando. Então chegou a hora de começar a construir coisas por conta própria, começou a chegar a hora de estar mais em contato com o público em vez de estar atrás de uma empresa. E eu acho que isso, inclusive, levanta a bola para a gente comentar, fazer um preview das coisas que estão vindo adiante, né, Bernardo? Legal. Sim, quando eu fiquei sabendo que o Caio tava. A gente tava no Paraguai na Accelerating, que a Lorena organizou com muito carinho, ficou sensacional. Inclusive, tô com a camiseta da Gentry aqui que eu ganhei do Sensamon lá no Paraguai. Depois a gente vai voltar nesse assunto, porque a pauta do podcast de hoje tem tudo a ver com o que é o nosso painel lá com o Sentinel. Mas a gente estava, por coincidência, no mesmo hotel e conversando. Ele falou: tô pensando em fazer outras coisas e tal. E a gente começou a desenhar projetos que possivelmente teriam sinergia. Então, eu acho que não vamos anunciar nada porque não tem nada pronto, mas vocês vão ver cada vez mais colaborações aí entre a Better Money e o Explica Bitcoin. Bernardo e Leta trabalhando juntos, talvez lançar alguns cursos, talvez lançar eventos presenciais, talvez outras coisas, vamos ver. Mas certamente esperem cada vez mais conteúdo gratuito disponível na internet com essas duas caras feias aqui. Não dá para ser perfeito, né? Caio, bora conversar de adoção de estados-nação, porque me perguntam toda hora. E aí, cadê a reserva estratégica de Bitcoin? Lá em março, quando rolou o papo do Bitcoin Act e a reserva via a ordem executiva do Trump, todo mundo achou que eles iam sair comprando,
e aí de lá para cá nada aconteceu. Parece que o caldo ficou cada vez mais esfriando ali, e hoje virou um negócio meio pessimista. E do outro lado da moeda, quando a gente esteve no Paraguai e participou do painel com o Samsung Mall e o Rahim, a gente conversou um pouco sobre isso e eu demonstrei um certo ceticismo em relação à probabilidade dos Estados Unidos de fato aprovarem a reserva estratégica ou o Bitcoin Act e começarem a comprar de fato. Parecia mais conversa de político para cumprir a promessa de campanha e entregar qualquer coisa, mas não vamos mais vender os bitcoins que a gente confiscou, mas também não vamos comprar. Mas eu saí daquela palestra, daquele painel, mais otimista em relação a isso. Então vamos conversar, porque também saiu há pouco tempo atrás um paper do Bitcoin Policy Institute sobre a adoção de Estados-nação, que tem bastante informação relevante, e acho que eu soltei um vídeo aqui no canal, de 1 em cada 6 países, mais ou menos, já tem algum tipo de exposição a Bitcoin, seja na forma de acumular Bitcoin via mineração, que nem o Butão, por exemplo, seja com confisco e não vender os bitcoins, seja exposição a MicroStrategy, que é uma exposição indireta a Bitcoin, alguns céticos podem dizer que não, mas de fato pode ser considerado, via fundo soberano, como é o caso, não me lembro quem é que tem, mas enfim, vamos conversar desse assunto, porque o pessoal quer saber se vai rolar ou não vai rolar nos Estados Unidos, e se a gente está vendo o começo de um ciclo de adoção dos Estados-nação ou vai ficar para outro ciclo, porque agora é a hora só das empresas, das corporações. O que você acha? Cara, assim, o que eu mais observei nesses últimos meses é exatamente o que você comentou, que é como um tópico que no início do ano a gente estava bullish, a gente estava achando que seria um dos catalisadores desse ciclo, foi se tornando uma sensação primeiro agridoce e agora quase um gostinho amargo na boca, né? E refletindo sobre isso, para mim isso mostra mais do que tudo como a gente bitcoiner prega baixa preferência temporal, pensamento de longo prazo, mas no final das contas a gente não consegue fugir da armadilha do curto prazo de acompanhar o que está acontecendo no Bitcoin hora a hora, dia a dia, e nem semana a semana ou mês a mês, assim, porque eu compartilho 100% dessa sensação de que eu tô com esse gosto agridoce, esse gosto meio amargo na boca, e a sensação de algo que era para ser uma vitória quase que está parecendo uma derrota. Pô, o David Sachs, o Scott Bessent, eles tinham prometido para a gente começar a comprar Bitcoin de uma maneira orçamento neutro no começo do ano. Por que ainda não aconteceu isso? E aí eu acho que aconteceu a mesma coisa comigo que aconteceu com você, que foi duas vertentes diferentes. Primeiro, a gente participou desse painel lá na Accelerating Bitcoin, no Paraguai, em que eu fui o mediador e você foi um dos painelistas. E, cara, impressionante. A gente teve o privilégio de estar com o Samsung Mao junto, e assim, ele dá algumas pitadas de informação, deixando outras coisas nas entrelinhas, e assim, saí desse painel, eu saí muito mais bullish e com uma perspectiva muito mais. Não, a gente está avançando, a gente está avançando muito mais rápido do que parece, e é só uma questão da nossa expectativa estar um pouco enviesada e estar um pouco curto prazista demais, essa sensação amarga na boca. E aí você também comentou de um relatório que é do Bitcoin Calma aí, sobre isso, hoje é dia 7 de outubro, né? A gente está gravando aqui na terça-feira. E eu fui de manhã lá na B3 para ver o IPO, a estreia na B3 da Orange. O Gui me convidou, eu fui lá, conheci o pessoal, trocar ideia. E eu moro na Grande São Paulo, então eu fiquei 1h40 no trânsito para chegar lá. Então eu botei meus podcasts em dia. E um dos podcasts que estava pela metade, que não tinha acabado, era do Pierre Rochard com o Lubka, que é da NACA, que era da Swan, né? O Steven Lubka. E o Pierre Rochard falou um negócio que me chamou muita atenção. Talvez essa reserva estratégica de Bitcoin, o Bitcoin Act, ou essas compras budget neutral, quanto mais demorar, melhor. Um exemplo do que pode ser feito às pressas ou de forma porca e depois pode ser revertido por um governo antagônico é, por exemplo, o mandato, o afrouxamento da posse de armas do Bolsonaro via Corp, que todo mundo podia virar CAC e comprar, e depois simplesmente o Lula entrou e a primeira coisa que ele fez foi tirar completamente, reverter.
talvez para você ter um apoio na bancada e no legislativo e aprovar algo mais imutável, precise tramitar no Congresso por mais tempo, tem que ter mais negociação em Washington, mais tempo de tela, assim, as pessoas têm que estar conversando mais sobre isso para fazer algo duradouro do que simplesmente o Trump sair comprando, aí depois entra a AOC num cenário distópico no futuro e ela sai vendendo tudo a mercado e a gente entra num bear market de dilacerar almas porque simplesmente os Estados Unidos compraram 1 milhão de bitcoins e vendem tudo a mercado e derrubam o preço do Bitcoin e matam a gente de infarto. Então isso pode ser bom mirando no longo prazo, mas é lógico que a gente tem essa preferência temporal alta, esse resquício de querer ver o Bitcoin disparar e a gente vencer hoje, não amanhã. Não, Outra coisa que eu queria mostrar aqui para a gente já puxar essa discussão é isso. Cadê? Compartilhar minha tela. Aqui. Acabei de ver o Twitter hoje. É de ontem do Pete Rizzo. É só boato, o Pete Rizzo adora escrever essas coisas no caps lock e falar vários nothing burger, coisa de absolutamente nada, mas supostamente Cynthia Lummis falou que podemos estar começando a buscar os fundos para fazer a reserva estratégica. Será que tem alguma coisa aqui ou é um nothing burger? O que você acha? eu lembro da Cynthia Lummis logo que o Trump, sei lá, anuncia que vai ter reserva estratégica, já falando que ia pôr no, sei lá, pautar na Câmara ou no Senado americano aquela proposta do Bitcoin Act de 1 milhão de bitcoins que os Estados Unidos tentaria comprar e não ouvi mais nada do assunto. Então, assim, para mim, a Cynthia Lummis, tanto quanto o Peter Rizzo, eles adoram caçar clique e eu não. Tomara que eu esteja errado e que quando lançar esse podcast o pessoal já tenha submetido algo, mas eu não apostaria nesse cenário de maneira nenhuma, vamos falar assim. Concordo. O Saint-Simon, na palestra, no nosso painel, ele, como você falou, ele deu uma pincelada do ponto de vista dele, sem abrir nenhum tipo de informação, e a gente fica querendo acreditar que ele tem informação de insider por ter fundado a Gentry e ter especializado o foco dele em falar com Estados-nação. Inclusive, quando ele foi para o Paraguai, ele não foi só para participar dos painéis e da palestra, ele tinha uma reunião marcada com o presidente do Paraguai na manhã do nosso painel, que infelizmente foi cancelada de última hora, mas depois, no dia seguinte, ele teve reunião com o presidente do Banco Central do Paraguai. Então, ele está sempre aí, tentando fazer a adoção de Estados-nação. E ele falou uma coisa que chamou a atenção, que é, porra, se para uma empresa, digamos uma pequena empresa, se eu e você fôssemos sócios igualitários, 50-50 empresa, pensar como acumular Bitcoin e como custodiar esses Bitcoins já seria uma dor de cabeça gigantesca. A gente teria que fazer um multisig com um setup que ninguém possa passar perna em ninguém, pensar para o pior cenário possível, como vai ser o protocolo sucessório, se os dois entram no avião e o avião cai. Então, assim, já adiciona um monte de complicação quando esses Bitcoins têm propriedade compartilhada. Imagina os Bitcoins dos Estados Unidos da América, qual o clusterfuck, a complicação gigantesca que deve ser você pensar na estrutura de custódia e fazer isso de forma regulada e escrita em lei, de forma imutável. Então, assim, talvez a gente tenha de fato se deixado levar pelo otimismo exacerbado, porque o buraco é muito mais embaixo, né? E o Trump tá cheio de problema para resolver mais urgente. Cara, eu acho que isso é uma coisa que a gente, Bitcoiner, sempre esquece, né? Que assim, a gente tende a ser, vamos falar assim, que a gente só foca no Bitcoin, a gente não foca em mais nada. A gente é meio autista, esquece que Meio. existe o resto do mundo, existe outros problemas acontecendo. Mas é isso, será que o Trump está mais preocupado com o Bitcoin ou com a China? Com a parte de tarifas, com a questão de dolarização, stablecoin, etc, ou com o Bitcoin? O que eu quero dizer com isso? Que o Bitcoin, ele é a prioridade 1 na nossa cabeça. Mas na cabeça da administração dos Estados Unidos, o Bitcoin talvez seja uma curiosidade interessante, talvez várias pessoas lá de fato sejam compradas na tese, mas não é prioridade 1 do governo americano que nem os bitcoiners tendem a extrapolar. E o que você falou é verdade, assim, querendo ou não, se o Trump começa a comprar Bitcoin via uma medida provisória, o próximo governante que entrar via uma medida provisória consegue fazer qualquer coisa. Então, seguir os ritos lentos, democráticos, Câmara, Senado, tem um lado ruim e tem um lado bom que é a proteção. Pelo que eu entenda, é o caminho que os Estados Unidos está tentando
seguir. E isso gerou, inclusive, umas reflexões interessantes, tanto na Adopting Bitcoin, quanto, sei lá, você conversando com qualquer outro Bitcoiner, assim, querendo ou não, você falou a dificuldade que é para um país ou para uma empresa adotar Bitcoin. Isso é uma discussão de governança. Depende de quantas pessoas têm poder, quantas pessoas vão participar do processo decisório, vai ser mais ou menos difícil. Isso é verdade para uma empresa que tem um CEO só, com a maioria do equity, como o Michael Saylor, versus outras empresas. Isso provavelmente também é verdade para Estados-nações que são centralizados no poder, totalitários, autoritários, etc., versus democracias, né? Com certeza. Eu acho que a gente pode ter se deixado levar pelo otimismo e super simplificado o problema na nossa cabeça. Acho que é um projeto bem mais complexo do que a gente possa imaginar. A gente vê como geralmente os governos demoram, né? E principalmente governos mais democráticos tendem a demorar mais, porque tudo precisa de negociação, precisa passar pelas bancadas dos dois lados, precisa conceder uma coisa aqui para conseguir aprovar outra ali. Vamos ver. Eu acho que faz sentido não ficar totalmente, não descartar e falar assim, não vai acontecer, foi só promessa falsa do Trump, ele assinou aquele papel e para ele está cumprido. Mas, por outro lado, é inevitável a gente ficar frustrado, porque a gente pensava que ia acontecer mais rápido, não veio até agora. Outra coisa que aconteceu que me deixou frustrado, duas coisas, foram o Bo Hines, que trabalhava lá para o David Sachs no Crypto Council, pediu demissão e foi trabalhar na Tether. Então ele deve ter ficado de saco cheio do funcionarismo público e falou: tá andando muito devagar, eu não vou ver o resultado desse negócio, deixa eu ir para a iniciativa privada ganhar dinheiro. E também o Scott Bessent cometeu uma gafe numa entrevista na grande mídia, falando que não iam comprar, mas também não iam vender o que já tem. E aí depois, no mesmo dia à noite, ele foi lá e tweetou: não, a gente vai comprar sim, a gente vai comprar em formas budget neutral. Então eu acho que ele saiu da entrevista, recebeu uma ligação, tomou um esporro e aí voltou atrás. Mas talvez ele tenha vazado alguma informação. Mas pode ser que não, pode ser que tenha se confundindo, pode ser que esteja em aberto, pode ser que eles não tenham a menor ideia do que vai acontecer. Mas voltando para o outro tema que é relacionado a esse assunto, acho que 2 semanas atrás, saiu um paper do Bitcoin Policy Institute, que fala sobre a adoção de Estados-nação do estágio atual. Eram 2 autores que escreveram esse paper em conjunto, 2 acadêmicos. E basicamente o resumo do paper é o seguinte: tem 32 países, que é mais ou menos 1 a cada 6, temos 180 e tantos, 190 países no mundo, não sei, tem algum tipo de exposição ao Bitcoin ou estão ativamente buscando obter essa exposição. 27 países já têm exposição ativa de alguma forma. 13 países propuseram legislação para adoção. E aí o estudo meio que documenta essa aceleração dramática, principalmente depois do Trump ser eleito, e o que pode acontecer e o que podemos esperar. E aí os métodos de exposição que eles classificam em categorias seria reserva estratégica de Bitcoin, que tem 16 países ou tentando montar a sua ou já tem uma em vigor. Mineração governamental, 14 países que fazem parcerias com fornecimento de energia e mineram Bitcoin de alguma forma. Holding passivo, ou seja, Bitcoin confiscado que não está sendo vendido, 7 países. Pagamento de aceitar impostos em Bitcoin, 5 países ou cantões ali, como no caso de Zug na Suíça, Lugano, enfim, mas eles colocam como se a Suíça fosse o país inteiro de algum tipo de exposição a isso. Fundos de pensão governamentais, 4 países, fundos soberanos, 3 países e moeda de custo legal, 2 países, mas que voltaram atrás, né? Principalmente a República Centro-Africana, que virou shitcoiner logo em seguida e depois abandonou tudo. E El Salvador, que colocou o curso forçado, depois voltou atrás por livre e espontânea pressão do FMI, mas continua, ao meu ver, dando exemplo para todos os outros países em termos de adoção de Bitcoin, graças muito a Stacy, mulher do Max Keiser, que está lá com o Bitcoin Office. O que você tem a dizer sobre tudo isso? Cara, primeiro que assim, o dado geral me surpreende. Essa coisa de 1 a cada 6 países do mundo só mostra como a gente tem uma preferência temporal distorcida, porque pelo desânimo que a gente descreveu que impera nesse tema no ecossistema, você imaginaria que tinham 3 países envolvidos e só.
tá ligado? E na verdade é muito mais do que isso. Eu acho que um segundo comentário que a gente que é brasileiro vai entender bem, que assim, beleza, a gente está vendo toda a movimentação do Eros e o pessoal tentando criar uma reserva estratégica de Bitcoin no Brasil, mas vem lá os gringos e contam como se isso tivesse realmente um processo pegando tração. Toda vez Sim, que eu vejo o pessoal noticiando o processo de adoção pela a parte legislativa, regulatória do Brasil, isso sempre me faz ser muito mais cético com como esse processo está acontecendo em outros países, porque se sem eles dúvida. reportam de uma maneira tão fantasiosa, tão exagerada o que acontece no Brasil, eles reportam isso de outras formas. Então, assim, esse dado de países criando reservas estratégicas, eu olho de uma maneira cética, vamos dizer assim. Mas o dado de países minerando, para mim, isso é um dado irrefutável. Esse é um dado que não tem como fugir. Isso é um dado de um processo que já está acontecendo. Não são países tentando passar legislação, são países que já estão minerando, já estão. Por exemplo, o Butão é um caso incrível. Eles já estão minerando há 5, Sim, 6 anos, eles já estão dando exemplo, eles já têm uma reserva grande relacionada basicamente ao Bitcoin que eles mineraram e eles estão em HODL. E assim, eu lembro muito bem de eu conversando com o Rafa Zaguri, né, que é minerador, para quem não conhece, há um tempo atrás, e comentando com ele, e ele comentando, não, Leta, muitos países vão adotar o Bitcoin via mineração em vez de comprar. E eu falando, será? Mas faz sentido do ponto de vista econômico? Ele fala, não, você imagina que, assim, beleza, tem 900 bitcoins, agora 450, né, sendo minerados a cada dia. Não é necessariamente um valor muito grande, mas essa questão do orçamento neutro que está sendo relevante no discurso, no diálogo, nesse debate nos Estados Unidos, que assim, pô, imagina se o governo brasileiro vai lá e compra Bitcoin. Isso talvez vai ter muita gente contra, vai gerar um backlash contra o governo. Pô, esse dinheiro podia ser investido em creche, mas você podia estar dando mais Bolsa Família e sei lá o que, sei lá o que. Mas a mal Petrobras, que sabem tem. eles que é muito melhor você comprar Bitcoin para as crianças do que construir uma creche que vai ser povoada de professores marxistas. Não, assim, totalmente, mas é o que você falou, eles não sabem. Então, tipo, o político quer o Uhum. quê? O político quer só se proteger para não para comprar voto e para não ter impopularidade na cabeça. Então, tem muitos países que vão adotar o Bitcoin via Petrobras desse país, sabe? Tipo, a Petrobras Uhum. vai minerar Bitcoin para mitigar emissões de metano, para monetizar a energia ociosa, e em vez de o Bitcoin, vai fazer o hold desse Bitcoin. E isso é uma adoção que já está acontecendo, assim, e, tipo, você falou aqui o número, não lembro se eram 10 ou 14 países que já estão minerando, é a Argentina, El Salvador, 14. Etiópia, Romã, Emirados Árabes, sabe? Paraguai tem, assim, é um processo que realmente está acontecendo e está pegando tração. Então, assim, você me perguntou o que mais me chama a atenção disso tudo. Para mim, o que mais me chama a atenção é a mineração, sendo bem sincero. Tipo, eu acho que vem do meu viés, óbvio, eu sempre gosto da parte mining da coisa, mas também é uma coisa que, sei lá, tipo, não sei o quanto você conhece pessoas que estudam relações internacionais, mas tem um conceito na relações internacionais que a relação entre os países é uma relação anárquica. E querendo ou não, entra Uhum. um pouco naquela tese do Jason Lowery, de tipo projeção de poder. A gente já conversou isso, eu não acredito da projeção de poder ser uma coisa de ataque, mas no sentido, pô, eu consigo monetizar um recurso sem depender de ninguém e ninguém consegue censurar essa minha monetização de recurso, pô, Dá um passo atrás, explica um pouco a tese do software para quem não tem a menor ideia do que a gente está falando, porque eu acho que o canal vem crescendo, cada vez mais views. Pode ser que tenha gente que não viu o vídeo antigo sobre software e não leu o livro e aí vai ficar boiando. Então seria legal a gente falar do que se trata. Até porque o livro ele era listado na Amazon e ele sumiu, né? E curiosamente ele foi delistado. tá, software é uma tese de mestrado do Jason Lowery, que é um tenente ou um coronel do Exército ou da Aeronáutica, da Marinha, de algum ramo do Exército americano. Ele desenvolveu toda a tese dele de mestrado no MIT, e o pensamento da tese é que os países irão competir entre si para minerar mais Bitcoin, porque você, ao minerar Bitcoin, você cria um mecanismo de projeção de poder.
ele baseia muito da tese dele em todo um pensamento evolucionista, tipo Charles Darwin, de tipo, sei lá, o leão tem dentes para projetar poder, e aí a gazela para se proteger tem chifres de projeção de poder. Ele analisa várias coisas do mundo exemplificando nessa ótica. É uma tese que lembra muito também um pensamento que o Max Kaiser já falava há bastante tempo atrás, que era o tal da hash war, que basicamente assim é uma guerra por hash, ou seja, vai ter uma corrida entre países para ter cada vez mais mineração de Bitcoin, porque isso daria uma vantagem geopolítica, uma vantagem estratégica. E aí tem termos que o Jason Lory usa que acabam tornando a compreensão do que ele está falando meio ambígua, porque ele fala que a mineração de Bitcoin é uma tecnologia que permite uma projeção de poder. E aí esse termo projeção de poder, e ele também usa um termo arma, e na visão dele, arma, do ponto de vista do exército americano, pode ser tanto um escudo quanto uma lança, quanto uma espingarda, sabe? Ou seja, uma coisa de ataque quanto uma coisa de defesa se chamariam arma. Eu tenho certa dificuldade de ver a mineração de Bitcoin como uma arma de ataque. Ou seja, sei lá, eu sou o Irã. Eu não consigo oprimir o meu rival geopolítico, o Iraque, os Estados Unidos, com eu minerando muito mais Bitcoin. Mas eu consigo me defender do meu adversário geopolítico, Estados Unidos, Iraque, qualquer Arábia Saudita, minerando Bitcoin. Como? Você pensar, todo, sei lá, o que são as sanções americanas? Eles falam, ó, vocês não usam mais o nosso sistema de pagamentos. Você não tem espaço no nosso bloco do Swift aqui, no nosso bloco único. É basicamente isso. Exato. E aí, tipo, o que qualquer player nacional do mundo precisa fazer para ter espaço num bloco para transacionar, para consolidar suas transações? Vamos falar que ele tem 5% da hash rate da rede do Bitcoin. Ele vai ter direito a fazer o template do bloco, escolher as transações que vão entrar em cada bloco em 5% dos blocos da rede do Bitcoin. Então, ou seja, o Irã vai conseguir atacar os Estados Unidos especificamente usando a mineração de Bitcoin? Eu, particularmente, não vejo como. O Irã consegue, ao minerar Bitcoin, ter um escudo que ele garante que ele vai ser para sempre incensurável? Na minha visão, sim. Então, assim, tem É só pensar derivadas. no que aconteceu com a Rússia no governo Biden, né, que foi banida do SWIFT e sofreu essas sanções e teve que se reinventar. Imagine por um instante que o SWIFT é descentralizado e que a Rússia pudesse, de certa forma, pagar para o ingresso para impedir que o Biden tirasse eles do SWIFT e eles não sofressem essa sanção. É basicamente isso. Agora que o Bitcoin é um SWIFT descentralizado, você não tem um agente central decidindo quem entra e quem sai. Portanto, esse ingresso seria basicamente hash rate, poder computacional ligado na rede, minerando Bitcoin, espaço no bloco. Isso tem duas derivadas interessantes. Tem a primeira, usando o exemplo da Rússia, é que assim, a Rússia escoava a produção de gás natural para a Europa. Bom, estouraram aqueles gasodutos deles, né? Os Nord Stream 2. Misteriosamente. O que a Rússia pode fazer para monetizar esse gás natural? Minerar Bitcoin. Então, assim, é interessante que assim eles, ao serem sancionados e saírem do SWIFT e ao mesmo tempo explodirem o gasoduto deles, eles foram jogados no colo da mineração de Bitcoin. Agora eles têm um processo industrial que monetiza energia ociosa e ao mesmo tempo gera uma commodity como subproduto, e essa commodity é incensurável. Pô, maravilha. É tudo que um país sancionado deveria querer buscar para ter opções, basicamente. As pessoas muitas vezes não levam em consideração esse conceito e de que o Bitcoin é uma bateria monetária e você pode pegar qualquer tipo de energia excedente e simplesmente transformar em dinheiro, que é a melhor reserva de valor que existe, e você transporta isso através do tempo. Se você tem excesso de petróleo, excesso de gás natural, sem as linhas de transmissão, excesso de eletricidade, sem as linhas de transmissão, sem os gasodutos, os oleodutos, você não consegue unir a oferta com a demanda e você basicamente tem um negócio ali que não tem, que não é sellable, não é vendável. E com o Bitcoin você resolve esse problema. Quem não assistiu, fica a recomendação, acho que é de 2 anos atrás, alguma coisa assim, 3 anos atrás, é bem antigo. Mas é um episódio do Jordan Peterson com o Saifedean Ammous. O Jordan Peterson entrevistando o Saifedean.
E o momento que o Jordan Peterson se dá conta desse fato, explode a mente dele e ficou para a história aí do Bitcoin, dos conteúdos de Bitcoin. Vale muito a pena. Eu vou procurar esse vídeo, vou deixar aqui na descrição do episódio. Cara, além de mineração, você vê algum outro desses métodos de exposição ao Bitcoin como inegável, como realmente digno de atenção? Ou você acha que mineração está muito acima dos outros? Ah, não, tipo, eu acho que mineração mostra uma atração que a gente vê especulações de reserva soberana não mostra tanto, mas alocações de fundos soberanos via MicroStrategy, por exemplo, ou mesmo ETFs de Bitcoin, eu também acho que é inegável, assim, a gente vê quando, sei lá, acho que é o fundo monetário, o fundo soberano da Noruega, que tem uma posição, não lembro de cabeça o tamanho, mas uma posição grande em MicroStrategy. Se eu não me engano, é maior do que a posição que eles têm no Google, por exemplo. Eu acho que é Isso, Noruega e não, é Emirados Suíça e Árabes, Arábia Saudita. Suíça e Arábia Saudita também, não sei. Eu não me lembro de cabeça agora. enfim, mas, tipo, ou seja, são alocações que, assim, são inegáveis, elas saem naqueles informes, assim, é uma coisa que, ou seja, tipo, eu acho que o que é mais super inflacionado e a gente tende a dar muito mais credibilidade do que deveria ter é a questão de reservas estratégicas. Por quê? Porque na nossa cabeça de Bitcoiner é reservas estratégicas que vai ser aquela fagulha que vai acender aquele incêndio de contágio social que vai ter uma teoria dos jogos que, pô, os Estados Unidos está comprando, pô, a Rússia vai ter que comprar, a China vai ter que comprar e vai ter esse grande contágio social. E aí não sei, tipo, é uma coisa que a gente até discutiu lá na Accelerating Bitcoin, mas eu ainda continuo nessa dúvida que é, será que vai rolar esse contágio social mesmo? O Santos Mal fala que sim, e eu entendo a visão dele e ela é contagiante. Mas, querendo ou não, toda essa visão de, pelo menos em democracias, o processo ser mais lento pelas soluções de custódia, por isso que eu acho que é legal, inclusive, falar dessa adoção que está tendo via fundos soberanos, porque aí, bom, o fundo soberano ele vai comprar um ETF, ele vai comprar uma MicroStrategy, beleza, ele não é soberano no sentido, não tem a posse do Bitcoin que nem o país que minerou, mas ele tem o number go up do Bitcoin agora, em vez de ser daqui a 5 anos ou 10 anos, que talvez fosse o tempo que levaria para a Noruega aprovar isso no parlamento norueguês. Então, assim, tem, sei lá, que nem a alocação de uma Concordo. pessoa. De certa forma, se o Trump comprar Bitcoin spot hoje, colocar em autocustódia ou deixar na Fidelity, na Coinbase, onde quer que seja, é extremamente bullish. Mas se ele der esse dinheiro todo para o Michael Saylor comprar Bitcoin, indiretamente comprando 1 bilhão de Bitcoins, de valor monetário de 1 milhão de Bitcoins em ações da MicroStrategy, para nós, tanto faz. Para os Estados Unidos é pior no quesito de soberania, porque eles têm um vetor de ataque ali. Mas, no fim do dia, para a gente é indiferente. Eu nem sei dizer se é pior, porque assim, a gente fala de mineração de países, mas assim, um país como um Reino do Butão, como um país pequeno como El Salvador, talvez a questão da custódia ainda seja possível ser uma autocustódia real. Mas um país grande que começar a minerar, será que ele vai manter os bitcoins em autocustódia ou ele vai procurar um custodiante, etc? Ou seja, tem aquela reflexão de, para players que não são pessoas físicas, é viável mesmo ter uma estrutura de autocustódia que nem a gente, bitcoiner, cypherpunk, paranoico acredita? Eu acho difícil de imaginar um cenário em que a Casa Branca vai traçar um plano e o Congresso vai aprovar e os caras vão ter um multisig 20 de 20 de 29, qualquer porra assim, dividido em 200 pessoas, uma complexidade infinita, vai guardar aonde? Ou vai ter uma ledger vagabunda velha dentro do Fort Knox num cofre? É muito irreal, muito ilusório pensar que isso pode acontecer. Ninguém vai querer tomar esse risco. Eu vejo aqui na minha trajetória de educador de Bitcoin, eu vejo quantidade de pessoas que têm 60 a mais e já não querem tomar esse risco, ela mesma, na pessoa física, com o patrimônio dela. Imagina um governante, imagina você ser um cara que está responsável por traçar esse plano e sugerir que eles usem autocustódia, como que vai gerir a chave? E se der uma merda, quem vai pagar?
Quem vai sair culpado do negócio? Então, assim, é muito passivo, muito liability para pouco upside. Eu entendo Então, no ponto de vista da pessoa física, você quer assumir a responsabilidade de lidar com as suas chaves e cuidar disso, porque você sabe que no fim do dia alguém é mais forte que você fisicamente, tem poder de violência maior e pode arrancar de você tudo que não é Bitcoin. Portanto, o Bitcoin te dá essa soberania, te coloca no mesmo nível de soberania de um Estado-nação. Mas para um Estado que já é soberano, talvez esse upside de ter essa soberania extra não exista, né? Pode fazer sentido comprar MicroStrategy ou comprar Bitcoin e deixar na Coinbase ou onde quer que seja. então talvez o que a gente esteja falando aqui, eu não pensei tanto ainda nisso, mas talvez faça sentido o que eu vou falar agora, que assim, para países democráticos faz mais sentido comprar um ETF ou uma MicroStrategy, porque pelo menos você não perde tanto tempo, e aí faz sentido você comprar via um fundo soberano. Para país mais centralizado, poder, ditatorial, etc., no limite não é o país que está comprando de qualquer forma, é o É o ditador que está dono. comprando, é o dono, e esse dono vai preferir a autocustódia porque aí é dele, ele não, tipo, não tem problemas de governança com o resto do país porque é dele. A gente tocou nisso no painel, né? Eu lembrei agora. Eu falei sobre. A gente estava conversando lá com o Sensen e aí eu falei sobre o que acontece se El Salvador do nada tiver uma guinada rumo à esquerda, o Bukele sair. Será que os caras vão ficar com os bitcoins, se apropriar? O que ele vai fazer? Qual é o plano? Provavelmente ele vai botar a cold card no bolso, vai desaparecer. Eu não sei como que está estruturado isso, mas um país que tem menos trâmites democráticos, como é o caso deles, eles buquelizaram o negócio e resolveram, mas meio que rasgando a Constituição. Eu não estou dizendo que isso é ruim, em certo ponto você chega num nível de metástase da sociedade que precisa de alguém para fazer algo radical. Acho que o Brasil está chegando nesse ponto, mas esse é outro assunto. Talvez não tenha esse plano de transição. E aí o cara vai simplesmente fazer autocustódia, porque no fim do dia ele vai levar embora os bitcoins e acabou. E talvez isso seja até bom, né? Porque ninguém vai querer tomar o país sabendo que a riqueza do país é inconfiscável. Talvez a esquerda que está lá em oposição fala assim: o Bukele já vai levar os bitcoins, se a gente tirar ele, que diferença vai fazer? É uma Lembrando da completa. Segunda Guerra Mundial, o Hitler invadia os países e a primeira coisa que o exército nazista fazia era invadir as cidades, matar um monte de gente e ir direto no Banco Central e confiscar o ouro. Por isso que os Estados Unidos saíram da guerra nessa posição de poder, porque todo mundo começou a despachar todas as suas reservas de ouro para os Estados Unidos, ficou tudo guardado lá, aí veio Bretton Woods. Então, se as suas reservas do seu país forem inconfiscáveis, será que... Isso volta na tese do software. Será que de certa forma, você está se protegendo também, porque você tem menos vetor de ataque, menos upside para um outro país te atacar, ou até um inimigo interno te atacar? Então, sobre a tese do software, é por isso que, assim, sempre que eu vejo o Jason Lowery falar, eu vejo ele falar mais de mining do que Bitcoin como um todo. Sim. Para mim, Bitcoin em autocustódia, sem dúvida, é exatamente isso que você falou, o que gera uma reflexão que, assim, vários Bitcoiners iniciantes acham ela desconfortável, mas, assim, você prefere que o Bukele consolide poder e não abra mão, ou você prefere que ele abra eleições democráticas e ele possa perder o poder? E aí é isso. Quem vai ficar com o acesso aos bitcoins de El Salvador, que é alguém que não participou de todo o processo de construção do patrimônio e não tem a visão alinhada? É uma discussão dessas que, sendo bem sincero, antes de eu ser bitcoiner, eu provavelmente teria uma resposta diferente da que eu tenho hoje. Hoje em dia, eu prefiro que o Bukele fique lá e continue cuidando de El Salvador do que dê chance para o azar numa eleição democrática, que quem vai ter acesso a esses bitcoins vai fazer o quê com eles? Leta, você é muito antidemocrático. Isso é perigoso para a nossa democracia. Eu concordo 100%. Eu acho que, no fim do dia, nós todos temos um quê de ditador dentro de nós. E é lógico que a gente prefere ter uma ditadura do cara que está alinhado ideologicamente, do que ter uma democracia que as instituições são falhas e você a qualquer momento pode ver tudo ruir na frente dos seus olhos, como é o caso do nosso querido Brasil. Lembra do Dirceu no meio da pandemia falando que não ia ganhar a eleição, ia só tomar o poder. Mas também estou indo numa outra tangente aqui. Então,
El Salvador estava num nível assustador, né? De violência em massa, as gangues dominando tudo. Por isso que ele tem a aprovação de 90 e tantos por cento. As pessoas estão cagando para as instituições e para o rito democrático e para a Constituição. As pessoas querem sair na rua sem ser assassinadas, extorquidas, violentadas. Mas tem outro lado ruim da moeda, que é tipo, e se a ditadura for do seu inimigo? Aí fudeu, porque vira Coreia do Norte, vira coisas muito piores. Então, El Salvador é desses casos que, assim, a gente é latino-americano, né? Então a gente conhece exemplos históricos de onde isso provavelmente vai terminar. Mas a situação que estava no começo era tão ruim que a gente, como latino-americano, a gente várias vezes também abandona o idealismo por uma visão mais pragmática, né? E na visão mais pragmática é o que você falou, pô, a minha avó com a minha tia não querem ir para a feira e encontrar uma cabeça de um traficante que foi, tipo, decapitado e tá lá como para passar uma mensagem. Isso acontecia em El Salvador, mas assim, a gente é brasileiro, a gente sabe a realidade do nosso país e quanto a gente caminha a passos largos para se tornar cada vez mais um narco-estado tipo México, tipo a Venezuela. Então, Sim. tipo, o Bukele, sei lá, é muito engraçado, mas para mim o Bukele demonstrou que assim, tem o que ser feito, é só a vontade e os nossos regentes reais não têm essa vontade. E não sei se não falta capital político, é só porque eles são a mesma. Sendo bem sincero, você não vai prender seu irmão, né? Em poucas palavras. Tipo, tem uma sobreposição grande do que é crime organizado e do que é político. Eu imagino que tenha muito político em Brasília comprando muito Bitcoin em P2P, em OTC, pagando com cash. Com certeza, alguns já devem ter se dado conta e já assistiram nossos podcasts aqui e estão desviando dinheiro e comprando Bitcoin. Tomara que não esteja acontecendo, tomara que eu esteja errado. Mas se um dia eles descobrirem a forma de criar uma reserva estratégica brasileira de Bitcoin e desviar isso, depois vai tudo embora, com certeza vai aprovar bem rapidinho. Vamos falar de um assunto que a gente pulou quando a gente estava falando de adoção de Estados-nação e diferentes metodologias. Tem uma outra metodologia que não é uma adoção per se de um Estado-nação, mas que tem que ser levado em consideração, que tem que ser mencionado, que é a gente saiu do nível dos últimos ciclos de adoção puramente de varejo, de pessoas físicas, para, principalmente após o ETF, mas o ciclo passado, em 2021, a gente já via algumas instituições dando uma olhadinha de pé no Bitcoin. Para agora, de fato, é uma adoção institucional em massa, então as empresas saíram do ETF e foram para PJ. E cada vez mais empresas maiores fazendo estratégias de Bitcoin Treasury, que é um outro tópico, mas é o pilar central dessa tese desse bull market. Talvez a gente esteja nos primeiros minutos do jogo da adoção de Estados-nação, que pode ser o ritmo, talvez, dos próximos anos, talvez do próximo ciclo. Eu não sei nem se eu acredito em ciclo mais, mas isso é outro papo. Mas uma coisa que a gente não pode negar tem já outra esfera de adoção de Estados-nação, que não é Estados-nação, mas é o nível mais baixo, que é municípios e principalmente estados. Governos estaduais nos Estados Unidos estão aprovando reserva estratégica de Bitcoin a rodo, né? Acho que são 26 tramitando, se eu não me engano. Arizona, New Hampshire e Texas já estão em vigor e rodando, tudo aprovado, funcionando bonitinho. 26 estados introduziram projetos. Você acha que isso é uma tendência inevitável e, eventualmente, governos municipais, estaduais, mundo afora, vão dar o exemplo e sair e dar a largada primeiro por ser menos burocrática, a máquina mover mais rápido? Eu acho que sim, eu acho que isso é muito bullish por vários aspectos diferentes. Primeiro, você começou citando estados dos Estados Unidos, né? Pô, o Texas tem um PIB maior do que quantos por cento dos países do mundo? Provavelmente o Texas tem um PIB maior do que 90% dos países do mundo. Então, assim, isso por si só é um processo muito bullish. Califórnia, quando quiser fazer a dela também, tipo, os estados americanos, eles, sei lá, são representativos no grande esquema do capital global. Fora isso, eu acho que é um assunto que é muito relevante, é que assim, a gente sempre pensa que o país tem acesso à máquina de imprimir dinheiro, portanto, ele não necessariamente tem incentivo para adotar o Bitcoin, porque, tipo, ele até tem, mas ele tem dinheiro infinito, né? Então ele sente menos as dores do que um estado ou do que um município. Uhum. Tanto o estado quanto o município, eles
veem as coisas ficando mais caras, o serviço ficando mais caro, eles têm folha de pagamento, eles têm custos, e eles não têm uma impressora de dinheiro que nem o órgão federal via Banco Central. Então, é uma questão de autopreservação dos estados e dos municípios mesmo. Então, assim, eu acho que depende o grau de autonomia que essas diferentes unidades vão ter, sabe? Não sei se no Brasil a gente vai conseguir ver estados diferentes, tipo São Paulo ou Minas Gerais, aprovarem isso, ou se eles estão amarrados e eles não têm esse tipo de autonomia perante a federação. Mas nos Estados Unidos já se provou que rola, e eu acho que assim, por exemplo, a gente foi, quando eu ainda estava na BIPA, a gente em setembro passou uma semana lá em Rolante. Em Rolante o pessoal estava começando a estudar como fazer isso. Então eu acho que o incentivo é claro, assim, querendo ou não, O porque um prefeito de estado Rolante já é totalmente ainda Bitcoiner, ou a não, gente não, viu? ainda não. Tá. Tipo, eles estão nesse movimento, eles estão o Bitcoin aqui, né, que é um movimento lá de Rolante, está justamente na expectativa que nas próximas eleições tenha um candidato realmente Bitcoiner. Se eu não me engano, Uhum. atualmente acho que é o vice, não tenho certeza, mas acho que é o vice que da chapa que está agora, que gosta de Bitcoin, etc., mas não é que foi uma chapa Bitcoiner que ganhou, assim. Uhum. Mas você estava falando sobre Não, Rolante. que Rolante representa um negócio que é muito maior, assim, que querendo ou não, qual é o incentivo de um país a adotar o Bitcoin? É o mesmo incentivo do Bernardo, do Leta, de Rolante, da MicroStrategy, da Califórnia, do Texas e de qualquer outra cidade, de qualquer outra pessoa, de qualquer outro país no mundo. E o que eu quero dizer com isso? Quero dizer que beleza, já tem pessoas físicas percebendo isso, já tem países começando a perceber isso, médio. Municípios, estados, com certeza são pools de capital diferente que talvez a gente não levou muito em conta e que, sim, eles podem querer, faz sentido para eles. Eu confesso que eu não sei dizer o quanto estados que estão sendo administrados aqui olham como referência estados americanos, mas que com certeza o que está acontecendo nos Estados Unidos é bullish, qualquer observador atento vai entender por que eles estão fazendo isso e por que faz sentido para estados tomarem a frente versus o governo central, porque faz, porque eles não têm a máquina de imprimir dinheiro. Eu acho que Sim. assim, querendo ou não, sei lá, eu estava conversando esses dias com um cara que trabalha no setor da energia e ele estava perguntando, cara, por que não tem mais gente envolvida na mineração de Bitcoin? Isso é óbvio que faz sentido, etc. Eu falei, cara, é a simetria de informação. E querendo ou não, a gente como bitcoinheiro, a gente toda vez, aliás, a gente esquece o quanto dentro de uma bolha a gente tá e quanto a simetria de informação que a gente tem e coisas que para nós são óbvias, para o resto das pessoas não é. Então, assim, eu acho que é só questão de tempo, assim, mas quanto tempo? Não sei, porque querendo ou não, o Bitcoin tem essa característica que muitas vezes parece que a pessoa faz força para não aprender, né? Tipo, se fosse qualquer outro tema, ela ia se mostrar curiosa, porque, pô, tá ganhando dinheiro, por que eu não ia querer aprender? Mas Bitcoin, ela tem um tabu na cabeça dela e ela se esforça para não aprender, sei lá eu por quê, mas é o famoso a pessoa tá escolhendo ficar pobre. Você falou sobre os estados e municípios não terem impressora de dinheiro. Eu lembrei da palestra do Saylor, que ele fala que Bitcoin is on a need to know basis, e é basicamente isso. Então, se você tem uma forma de se proteger da inflação, ou você é o cara que está infligindo dor nos outros através da inflação, a inflação te beneficia, você tem um desincentivo muito grande a entender o Bitcoin. E não, coincidentemente, o primeiro país do mundo a adotar o Bitcoin foi El Salvador, um país dolarizado que não tem banco central, não tem impressora de dinheiro há muito tempo, que já estava basicamente colapsada a moeda há um tempo. Eles só desistiram da ideia de ter uma impressora de dinheiro e uma moeda, depois de vários episódios de hiperinflação, provavelmente. Seria bom se o Brasil eventualmente se dolarizasse, né? O experimento do real fosse ao colapso logo e eles tentassem uns 3 frustrados e falar, porra, chega, vamos adotar o dólar, porque daí É que, talvez a gente acelerasse esse processo. é que é engraçado, né? É melhor para o Estado ou para a população? Para o Estado é melhor conseguir hiperinflacionar 10 moedas seguidas. Tipo, ele tá alavancando o futuro, tipo, fazendo dívidas impagáveis e meio que foda-se a população. Mas para a população do Brasil, eu tenho certeza que seria melhor a gente só perder o real, perder essa opcionalidade e ser obrigado a ter disciplina fiscal. Mas, querendo ou não, Sim. isso que é uma reflexão que a gente, Bitcoiner, vai
tendo cada vez mais que o que é melhor nunca é na nossa perspectiva. Quando a gente fala que é o melhor para o país, a real é que provavelmente não é melhor para o povo, né? Exato. Os incentivos estão totalmente desalinhados. Então, infelizmente, você tem que torcer para o pior para os seus governantes para você ficar melhor, o que é uma merda, mas é o jeito que o mundo funciona. Vamos falar de novo dos Estados Unidos e Bitcoin Act e as formas budget neutral de comprar Bitcoin. Acho que a Cynthia Lanos meses atrás falou que eles poderiam reprecificar as suas reservas de ouro e isso gerar um superávit ali trilionário, um budget gigante para comprar Bitcoin. Depois desconversaram e nunca mais falaram nisso. Começou durante um tempo boatos, acho que o Elon Musk tweetou a respeito, ou comentou tweets a respeito de uma possível auditoria em Fort Knox, para ver se as reservas de ouro de fato estavam lá. Aí vieram teorias da conspiração, que eu não sei se... Hoje em dia eu não duvido de mais nenhuma teoria da conspiração, mas eu não tenho nada para embasar e falar que pode ser verdade. De que em 71 rolou uma auditoria e o ouro não estava lá. Será que é um caminho viável reprecificar as reservas de ouro e comprar Bitcoin com isso? O Saylor mesmo já deu palestra, não me lembro quando foi também. Essa daí eu não vou encontrar nem que eu queira para botar aqui na descrição, mas ele falou basicamente, se vocês, ele falou, deu a letra para os Estados Unidos. Se vocês querem ganhar a corrida pela hegemonia econômica e monetária do próximo século, basta vocês venderem o ouro a mercado, derrubar o preço do ouro, comprar Bitcoin, todos os seus adversários geopolíticos se fodem e o Bitcoin reina supremo e a gente está na hegemonia por mais 100 anos. Ninguém nunca ouviu isso e ninguém nunca falou, falaram por alto em reprecificar as reservas de ouro para o preço atual, que isso, assim, tá travado em 42 dólares por onça Troia, o que é ridículo. Será que eles não têm ouro? Ou será que o caminho é outro? Porque eles falaram assim, se a gente reprecificar o ouro é uma confissão de derrota e vão perder a confiança no dólar, ninguém mais vai comprar Treasury, a gente não vai conseguir se financiar. O que você acha que tá rolando nos bastidores? Por que os caras não fizeram isso? Pra mim é meio no-brainer, assim, porra. Vocês têm uma cacetada de ouro no cofre, supostamente. Esse ouro vale 10 mil vezes mais do que o valor atual. Marca mercado esse negócio, pega esse dinheiro e compra algo realmente escasso que te coloca numa posição de poder. O que você acha que não aconteceu? Isso é um podcast do Saylor com aquele Alex Thorne, da Galaxy Digital. É fantástico esse podcast, que ele fala isso a primeira vez e, cara, para mim é realmente muito no-brainer, assim, a China que está fazendo grande parte dessa alta do ouro dos últimos 2-3 anos, que o ouro saiu daquela faixa de aproximadamente $2.000, agora já está 4.000, que para o ouro é um rally, assim, absurdo. Isso é muito demanda compradora da China pós a Rússia ter sido cortada do SWIFT. Então, assim, sim, é uma reação dos bancos centrais para a mudança dessa arquitetura global de poder. Então, assim, sem dúvida, do ponto de vista lógico, se a gente acreditar que as premissas que sim, eles têm o ouro, que esse talvez seja o grande gargalo, param em pé, assim, por que tá 42? Porque sei lá, para quem tá em casa, assim, vamos falar que você comprou Bitcoin a R$10, você marca o seu preço de aquisição no imposto de renda R$10, ou você não marca nada, enfim. Mas, teoricamente, você marca qualquer bem de direito no preço de aquisição. Então, assim, o ouro já correu vezes 10, vezes 100, vezes 1.000 do valor que está marcado, 40, não, vezes 100. Enfim, já correu bastante. Então, seria um no-brainer muito grande. Você só reavaliar o ouro a mercado, vende uma parcela pequena. Você nem precisa vender todo o ouro, sabe? Vende 1/10 desse ouro, compra Bitcoin, que você já compra Open Bitcoin, assim. Mas não, você não eu já precisaria vi... nem vender. Você reprecificou, gerou uma conta lá, um lucro contábil no seu budget que você pode simplesmente pegar e comprar. Justo, A verdade. questão é por que não fazer? Eu acho que talvez seja uma confissão de derrota e eles devem pensar, vai perder a confiança no dólar, ou algo mais grave, que é eles não têm esse ouro. Então, eu vi duas teorias da conspirações opostas e as duas eu acho que quebram a confiança, que é eles não terem um ouro, significa que de fato ficaram roubando, sabe, funcionários, etc., governo, exército, roubaram Fort Knox o tempo inteiro, mas assim, você citou o fato do Hitler
e da Alemanha nazista está tentando dominar outros países e ir direto no Banco Central dos países para pegar as reservas de ouro. Isso aconteceu, por exemplo, no Afeganistão, isso aconteceu no Iraque também. Então, assim, eu vi uma teoria da conspiração que eu acho menos plausível do que acreditar que, sei lá, do que acreditar que tem menos ouro, mas tem um pessoal que fala, não, um dos motivos deles não quererem abrir os dados é porque talvez a gente tenha mais ouro do que está registrado. Porque, querendo ou não, os Estados Unidos, imperialismo, os Estados Unidos é o império. Se isso é verdade, a gente tem que entender que eles estão sim indo atrás de outros bancos centrais e pegando ouro. Mas eu, particularmente, se perguntar o que eu acredito que eles têm menos ouros do que está declarado, e isso causaria uma puta perda de confiança, sabe? Então, assim, faz sentido você assumir que você foi roubado e que tudo que você fala de que você tem, que você sabe proteger no lugar mais seguro do seu país, não tá lá? Porque é o que você falou, eu lembro na época que o Musk estava lá no Dodge, eles falando, não, vamos fazer uma live entrando no Fort Knox e mostrar tudo, e isso foi que nem os arquivos do Epstein, né? Foi tipo aquela coisa que antes da eleição é promessa que todo mundo fica animado, de repente a turma do deixa disso entra em cena e não se fala mais do assunto. Sim. Vamos ter que aguardar para ver o que pode acontecer. Eu não faço a menor ideia, mas se eles não tiverem nada a esconder em relação à quantidade de ouro, para mim parece ser muito no-brainer você reprecificar essas reservas e comprar Bitcoin. Outra coisa que é muito no-brainer são os Bitbonds, que já estão aí rolando há quase um ano já. A ideia pairou e chegou ao público cerca de um ano atrás. Eu fiz vídeo no canal, mas 2 pessoas criaram essa ideia meio que simultaneamente. Não sei se foram juntos ou separados, mas chegou ao público de forma separada em 2 canais diferentes, que foi um evento que teve em DC, o BTC, não, a BTC em DC foi agora, no final do mês passado, mas teve um evento em DC do Bitcoin Policy Institute, mesmo órgão que publicou esse paper que a gente está falando, lá em março, em maio, em janeiro, sei lá, não me lembro. E o Andrew Holmes, da New Market Capital, deu uma palestra sugerindo essa ideia e eu achei uma das coisas mais brilhantes que eu já vi como economista em toda a minha vida, que era basicamente você emitir títulos de Treasury que 80% ou 90% vão para financiar gastos do governo e 10%, 20% vão para comprar Bitcoin. Esse título pagaria juros menores, porque tem esse bump do retorno do Bitcoin possível, né, potencial. Então você já consegue diminuir a despesa com juros da dívida imediatamente, já tem o primeiro benefício para o governo. E aí você pega até 4% ao ano, que é basicamente ele pegou um número arbitrário, provavelmente por causa do yield do Treasury atual. Até 4%, 100% vai para o dono do título, quem investiu, quem comprou o título. E acima de 4%, tudo que tiver de retorno excedente do Bitcoin divide em 2, metade para o holder do título e metade para o governo. E ele fez umas projeções conservadoras de acho que 29% ao ano de CAGR, que era o número da projeção do Saylor, e em 20 anos eles pagavam a dívida. Acho que a dívida americana ele projetou chegando em 50 trilhões em 20 anos e o retorno desses bonds também. Para mim, até aquele momento, a dívida era completamente impagável e não tinha solução. Ia ter que ter hiperinflação. Depois que surgiu isso, foi ver uma luz no fim do túnel. E meio que ao mesmo tempo, quem surgiu com essa ideia foi o Brian Estes, que criou o documentário God Bless Bitcoin. Eu entrevistei ele aqui no canal, meses atrás, não me lembro quando. E ele também, acho que ele foi na Net Brunel e sugeriu algo muito similar. Você acha que vai sair? Tem alguma chance de sair Bitbonds? Ou acha que não? Tá muito distante da realidade? Porque talvez seja mais no-brainer ainda do que simplesmente reprecificar o ouro. Cara, eu concordo 100% com você. Eu lembro da época que saiu essa a palestra do Bitcoin Bond, eu lembro quão animado você ficou e eu fiquei também, assim, minha sensação é a mesma que a sua no sentido, pô, isso aqui mostra um caminho viável e possível de solução da crise de dívida soberana do mundo, se vários países emitirem bonds, etc, etc.
Por que isso não aconteceu ainda? Será que é só assimetria de informação? Não sei. Será que é uma questão de o governo e os bancos e o Estado, o mercado tradicional como um todo parece que ainda está com medo de emitir esse tipo de veículo de investimento porque é levantar uma bandeira branca e assumir derrota? Porque não sei, talvez seja que assim, sei lá, tenha, Não sei faz lá, sentido, né? Porque o Scott Bessent tá lá full time tentando achar formas criativas de achar demanda por Treasury, pelo Genius Act e para crescer esse mercado de stablecoins que eles estão tentando fazer, nada mais é do que isso. É você oferecer uma offshore no bolso de cada cidadão que não é americano na face da terra de forma fácil. Então ele está buscando demanda por treasuries que antigamente vinha da China, vinha de outros países, e agora o pessoal não quer mais treasuries porque a Rússia foi banida do SWIFT. Porra, tem algo melhor do que dar um kicker de retorno de Bitcoin num título do governo? sabe o que é melhor do que isso? Só o Bitcoin. E esse é o problema. Você insere Bitcoin junto com bond, será que o pessoal não vai começar a olhar? Porque querendo ou não, confiança é um negócio binário, né? Confiança não vem num degradê. Não é que você emite primeiro com 2%, depois com 4%, depois por 6%. Sei lá, eu entendo, e assim, eu tô falando da minha cabeça, eu não vi ninguém afirmando isso, mas que tenha um medo de assumir que o Bitcoin entra nos produtos de renda fixa, porque é um slippery slope muito rápido para o pessoal ver, pô, e para que então eu tô na renda fixa e não só no Bitcoin? Eu entendo isso, mas o perfil do comprador de treasury não é o seu avô, o Dr. Josh, o Dr. James, sei lá quem quer que seja o americano médio, e sim os institucionais, os fundos de pensão, os fundos hedge funds, enfim. Essa galera tá travada por mandatos. É essa a tese das Bitcoin Treasury Companies também. Vamos pegar esses pools de capital e atacar eles e trazer essa galera que está represada em coisas mortas e levar para o Bitcoin. É a mesma tese, é basicamente fazer uma estatização da tese da strategy, algo assim, Então, a nível governamental. a minha ressalva é que assim, no momento elas estão travadas por mandato. E eu concordo com você. Então, no curto prazo faz sentido. No médio e no longo prazo, será que uma bandeira branca dessas não estimula os mandatos serem mudados muito mais rápido? Porque querendo ou não, sei lá, muito do que eu vejo do que todos esses banqueiros centrais, secretários do Tesouro fazem é manejar expectativas, sabe? No Uhum. fundo, a direção não é que ela não importa, mas ela importa menos do que a velocidade, a taxa de variação, sabe? Tipo, se a taxa de variação para melhor ou para pior estiver muito rápido, talvez eles achem pior do que algo estável e controlado, independente da direção que estiver indo. Então, assim, sendo bem sincero, para mim é no-brainer também, cara. Eu estou tentando fazer um advogado do diabo e pensar por que será que isso não aconteceu? Porque, assim, ou a gente assume que eles são burros, ou é questão de assimetria de informação, ou tem um motivo, alguma coisa que não é óbvia, mas que trava a ação deles. Para mim, poderia ser essa questão de um Eu medo de. apostaria mais na burocracia e na lentidão. A mesma coisa que está travando as compras budget neutral, está travando desenhar um bonde desse. Pode ser. Tipo, Mas não sei. Assim, eles aprovaram o Genius Act muito rápido. Quando eles querem fazer alguma coisa, eles fazem. Então, talvez não seja só burocracia, talvez seja uma questão mais ideológica e de incentivos. é que, assim, tem toda uma questão de, puta, será que o foco de toda a administração. Porque é aquilo que a gente falou, a prioridade da administração não é o Bitcoin. Visto que não é, tem toda uma questão de, puta, e o atrito para fazer a burocracia. Eu concordo com o que você está falando e talvez é isso. Talvez, sei lá, talvez o Trump tenha gastado capital político com tarifaço e, portanto, isso vai ser mais moroso. Não sei. Sendo bem Teve, sincero, teve a questão do sufocar o Epstein Files também, né? Ele perdeu muito apoio popular e apoio político dentro de Washington. Então, talvez o legislativo estava muito mais inclinado a passar o que ele queria e depois não mais. Não sei, mas a gente está especulando aqui, ninguém tem a menor ideia. é. Em poucas palavras, eu acho que Bitcoin Bonds é um no-brainer. Tipo, eu acho genial o que o Saylor fez. Eu acho que, assim, supostamente deveria conseguir atrair todo o capital que está preso em bonds. Isso não acontece porque o mundo é moroso, mas
No específico, eu não sei, porque não está acontecendo nos Estados Unidos ainda. Eu acho que é no-brainer em 5 ou 10 anos estar. Sem dúvida. Acho que o Bitcoin ele ressuscita o mercado de capitais em todos os aspectos. Então, todo mundo que vai tomar dívida ou pegar dinheiro dos outros, se você conseguir oferecer, de certa forma, exposição, meio que, mesmo que diluída e parcial ao retorno potencial do Bitcoin, você aumenta gigantescamente a atratividade daquela sua dívida que você está emitindo. Esse episódio deve sair no dia 13. No dia 10, na sexta-feira, vai sair um vídeo no canal sobre aquele modelo de negócio da Sovana, sabe? Que Não, Solana não. é uma startup americana que são dois caras, parece que está bem early stage, bem no começo, mas o Vijay Boyapati é um dos primeiros Uhum. investidores, e ela basicamente faz é uma ideia genial também que explodiu minha mente. Quem me mostrou foi o Mises Capital, o JP Mayal. Basicamente, você tem um imóvel, digamos que você tem uma casa nos Estados Unidos que vale 2 milhões de dólares. Você entra em contato com a Sovana, você entra num acordo de parceria de investimento, estão assinando os contratos lá, você se forma uma parceria de investimento, eles te dão 70% desse valor, eles não te dão dinheiro, na verdade. Eles pegam e compram um Bitcoin no seu nome, com a custódia terceirizada, de 70% desse valor. Então, LTV de 70. Então, 1,4 milhão de dólares. Aí, depois de 10 anos, se teve lucro, você simplesmente tira essa alienação fiduciária da sua casa e você fica com metade do ganho do upside do Bitcoin e metade fica para a empresa. Se teve prejuízo, você arca com isso com a colateral da sua casa. Então, basicamente, eles não falam sobre como eles fazem o fundraising desse negócio, como eles captam dinheiro, mas imagino que na outra ponta de captação de recursos, eles estão emitindo um título de renda fixa que é com zero downside, porque está com um colateral de real estate, que é o colateral mais seguro possível, nos olhos do mercado, do investidor, e não tem risco, porque basicamente em 10 anos a gente sabe, nós em Bitcoiners entendemos que em 10 anos o Bitcoin não vai cair de preço. Para o norme, provavelmente esse negócio não faz sentido. Mas eu acho muito brilhante e tem poucas coisas que parecem ser tão brilhantes quanto Bitbonds e esse modelo de negócio, mas sempre quando você coloca Bitcoin em alguma coisa do mundo fiat, ele fica muito mais atrativo. Vamos ver o que vai acontecer. Eu acho que isso tem potencial gigantesco de começar a liberar capital que está preso em renda fixa, e enfim. Cara, 100%. Eu vi por cima esse modelo de negócio, agora que você falou, eu lembrei, e o que me faz pensar assim, qualquer vez que você coloca Bitcoin, é o que você falou, Bitcoin mais mercado tradicional igual a sucesso, tipo, melhora o Sharpe rate de portfólio, melhora toda a estrutura de colateral, é o colateral supremo, assim, no fundo, não sei, no fundo às vezes eu sinto que a gente está repetindo e repetindo a mesma coisa, mas é assimetria de informação. No fundo, a gente como Nosso trabalho é Bitcoiner. esse, é ficar repetindo igual papagaio de pirata a mesma coisa para ver se alguém ouve. Não, exatamente, porque é isso, cara. É impressionante a sorte e o mérito que a gente tem de estar aqui hoje podendo aproveitar essa simetria de informação. E assim, a gente tem obrigação de aproveitar ela, porque daqui a 10 anos o upside vai ter ficado grande parte na mesa. A gente já vai ter ultrapassado o market cap do ouro, o Bitcoin já vai estar em 5 milhões de dólares, vai ser um mundo diferente. Tipo, a gente que está aqui hoje em dia, a gente tem quase que uma obrigação moral de aproveitar isso, sabe? Nossos filhos, nossos netos agradecem. Vamos lá, para encerrar aqui, qual seria o seu palpite? Os Estados Unidos aprovam ou não aprovam as compras budget neutral e quando? Quando eu Aprovam ou diria não fazem, que. né? Se eles de fato começam a comprar Bitcoin. Pô, eu acho que fazem, cara. Eu realmente acho que fazem, porque não faz sentido nenhum não fazer, em poucas palavras. Tipo, sei lá, será que o Trump desperdiçou tanto capital político para não conseguir fazer nem isso? Porque supostamente ele tinha Câmara e Senado alinhado, supostamente todas as pessoas chaves em todos os postos da administração são alinhados. Então, assim, eu gosto de acreditar que fazem e só estão fazendo as coisas devagar por conta dos ritos formais e burocráticos da Câmara, do Senado, sabe, dos comitês, etc. Então, gosto de acreditar que fazem, tipo, querendo ou não, Howard Lutnick, Scott Bessent, esses caras
são cobras do mercado, eles não estão aí à toa, eles não são ingênuos, então eu acho que desse mato sai coelho. Quando? Aí é difícil, né? Tipo, aquela coisa de fazer análise política. Será que quando Sim. o Trump colocar o cara que ele quer no presidente do Fed e marretar a queda de juros de propósito, dar estímulo para todo mundo, que nem já está sendo especulado que ele vai fazer, será que nesse momento eles aproveitam para fazer várias coisas de uma vez? Não sei, sendo bem sincero, eu não sou analista político, não tenho ideia. Eu concordo, é só um chute. Eu diria também, não tenho a menor ideia. Também acredito que acontece. Só não sei dizer quando, mas imagino que se for acontecer, deve acontecer até os midterms, até o meio do ano que vem. Não sei, vou ter que esperar para ver. E outra pergunta, se tivesse que arriscar, você acha que os Estados Unidos são o próximo país a criar, de fato, começar a comprar Bitcoin abertamente? Não estou falando de mineração escondida, não estou falando de outras formas indiretas, de alocação via fundo soberano, mas criar uma reserva estratégica e começar, de fato, a comprar Bitcoin. Você acha que é os Estados Unidos ou outro país pode passar na frente? E se for outro, tem palpites de quais? Eu apostaria que não seria os Estados Unidos e só pelo motivo que o Bitcoin sempre surpreende a gente, sempre surge uma coisa de onde a gente menos espera. Então, nada me surpreenderia se uma Dinamarca, se um país totalmente aleatório, assim, que a gente nunca parou para pensar, em algum momento aprove e comece a fazer antes. Mas estou pensando em Até o países próprio pequenos. Paraguai, né? Dado que o Samson estava lá reunido com o presidente do Banco Central e tinha reunião marcada com o presidente é o único, o último respiro de conservadorismo na América do Sul, totalmente tomada pelo comunismo, pelo Foro de São Paulo. Pode ser que seja uma bela alternativa. Eu gosto de pensar que sim, porque eu estou pensando em mudar para lá e viver um pouco de liberdade. Cara, eu vi uma coisa interessante sobre isso, que assim, alguém falando, não, olha que interessante, o Samsung patrocinou a Accelerating Bitcoin e aí conseguiu até uma reunião com o presidente. Não, o Samsung queria uma reunião com o presidente, por isso fez uma conferência para, tipo, nutrir o lead para ir lá. Então, assim, Paraguai é uma aposta que eu acho que não é desprezível. Eu acho que é uma aposta que tem uma probabilidade alta de acontecer alguma coisa nos próximos meses, sim. Legal. Acho que é isso. Cobrimos tudo que eu queria cobrir. Lembrando, pessoal, que teremos cada vez mais conversas. A gente está pensando em montar um quadro fixo aí no YouTube, mas a gente não tem definições, depois a gente anuncia. Considerações finais, fala para a galera onde te seguir. Acho que você ficou com o canal pausado durante um bom tempo, então é uma boa oportunidade de chamar a galera para seguir e acompanhar seu conteúdo, mas deixa seus recados aí. Boa. Bom, eu sempre publiquei pelo canal do YouTube Explica Bitcoin, estou voltando a publicar coisas por lá. Fora isso, no Twitter vocês me acham com arroba Bitcoin Explica. E acho que é isso. Acho que, sei lá, se tem uma coisa que eu trago desse pensamento inteiro é que, assim, não é só porque as coisas parecem estar meio mornas que elas não estão acontecendo nos bastidores. Eu acho que as coisas estão acontecendo nos bastidores, elas só não aconteceram rápido o suficiente para a gente, com a preferência temporal de um peixe, ficar empolgado, mas elas estão acontecendo e a gente deveria estar empolgado. Pois é, nesse momento o Bitcoin está 121.970, parece que ele está morrendo e o bear market vai começar a qualquer momento. Me lembrando que uma semana atrás ele estava 109 e a gente estava desesperado, não aguentando mais, porque ele tá. E os céticos e os gold bugs e os fiat maxis falando que o Bitcoin teve 0,2% de retorno no ano de 2025. Essa galera sumiu, né? Não vejo mais ninguém falando nada no meu Twitter. Mas é isso, pessoal. Obrigado mais uma vez. Obrigado, Leta. E volte sempre. Valeu, aquele abraço. Valeu, galera.